Ser que tem alguém que venha perguntar por que que Deus ele ele colocou podemos dizer assim, este pacto entre os hebreus, entre os descendentes de Abraão, que viria, né, posteriormente a ele. Por que que Deus colocou isso? Qual seria o real sentido deste ato, dessa cirurgia que era feita exteriormente? Isto é, no órgão sexual masculino, no prepúcio. Qual seria o real sentido disso por detrás? O que isso apontava? O que nós temos que entender, meus irmãos, primeiramente, é que tudo que está no Antigo Testamento, praticamente, aponta única e exclusivamente para Cristo e para o Novo Testamento. Tudo que está no Antigo Testamento são protótipos, ok? Sombras. Isso não sou eu que digo, é o escritor aos Hebreus que vai dizer. Principalmente no capítulo 9, se eu não me engano. Tá? Então, este ato cirúrgico aqui, imposto pelo próprio Deus, apontava para a circuncisão que viria posteriormente e que seria realizada não mais por mãos humanas, mas sim pelo Senhor nosso Deus, isto é, pelo seu Espírito propriamente dito, que realizaria esta circuncisão não mais externamente, mas sim internamente, isto é, dentro do nosso coração. Olha aí que coisa profunda, né? Tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje nós somos circuncidados não exteriormente, não no nosso prepúcio, né? No nosso órgão genital. Não. Hoje nós somos circuncidados pelo Espírito do Senhor dentro do nosso coração. Ou dentro de nós, né? No nosso coração. É interiormente. E essa circuncisão é nada mais, nada menos do que o nascer de novo e ser uma nova criatura. Então, este ato aqui, isso imposto pelo próprio Deus a Abraão e aos seus descendentes, apontava para este ato que seria realizado na nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, conforme diz aqui, né, o procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, ou estrangeiros, comprados a dinheiro. Gênesis 17, versículo 12. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso, ok? E portanto excluído da aliança. Gênesis 17, versículo 14. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Também uma das exigências e um dos motivos pelo qual Deus colocou isso entre os hebreus, entre os descendentes de Abraão, era para distinguir os judeus dos demais povos. Ok? Isto é um dos porquês que Deus colocou a circuncisão entre os descendentes de Abraão, para distinguir eles dos demais povos gentílicos. Ok? Mas o conceito espiritual por detrás era apontar para a circuncisão que seria realizada no nosso íntimo, no nosso coração. Ok? Segundo, o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação, Êxodo 19, versículos 5 e 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida
ao povo escolhido. Olha aí, Jeremias 5, versículo 7, Oséias 4, versículo 14 e Gálatas capítulo 5, versículo 19. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Atos capítulo 11, versículo 3. E isso é verdade, irmãos. Quando nós analisamos ali o livro de Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, né, nós vemos que houve muita discussão acerca deste assunto. Por quê? Porque tinha muitos judeus que se converteram à fé cristã e que queriam colocar dentro da conduta e da praticidade dos cristãos este ato, ok? Eles queriam colocar a todo custo, né, de todo jeito, a circuncisão dentro do cristianismo, do cristianismo. Eles queriam fazer com que os cristãos, quer gentios, quer eles mesmos, judeus, observassem esta legalidade, este ato que foi colocado, né, lá em Gênesis 17, por intermédio de Abraão, dado a Abraão e aos seus descendentes que viriam posteriormente a ele, ok? Então os judeus, no período ali da era primitiva, né, do surgimento da igreja, eles queriam a todo custo colocar este ato de circuncisão no meio da igreja. E aí houve muitas discussões, nós vamos ver aqui mais para baixo essa questão. Houve até concílio, irmãos, até concílio houve. O primeiro concílio em Jerusalém, para tratar deste assunto. E os que queriam colocar isso no meio da igreja, né, de goela abaixo, para os cristãos, eram os judeus, chamados naquele período de judaizantes. Os que queriam colocar atos legalistas da lei dentro do cristianismo. Hoje nós vemos muitos cristãos assim, né? Querendo resgatar valores, coisas lá do Antigo Testamento, que foi dado única e exclusivamente a Israel e que faz parte somente daquela época, daquela era, querendo trazer para o meio da igreja, para o seio da igreja. Isso é um problema muito sério. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, ok? Nós vemos igreja aí com arquinha, da aliança, com um monte de coisas, e quando a gente vai questionar, eles falam assim, não, porque está na Bíblia, está no Antigo Testamento. Lembrando, meus irmãos, que o Antigo Testamento, conforme diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 6 e 11, estas coisas que foram descritas lá no Antigo Testamento, exceto, né, a questão moral, né, que são os 10 mandamentos, etc., a parte dos mandamentos que diz respeito à moralidade, etc., que nós devemos observar, as outras coisas, os ritos e etc., essas coisas, elas foram passadas, elas ficaram para trás, ok? E elas estão escritas, diz Paulo, não sou eu não, tá, irmãos? É Paulo quem diz, é só você ler lá na sua Bíblia, ou aí na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 6 e 11. Essas coisas ficaram como exemplo e estão escritas, ok? Para aviso nosso, não é para doutrina. Você querer trazer coisas do Antigo Testamento por meio da igreja, isso já se constitui heresia, tá? Você está virando um judaizante, que era o que estava acontecendo na igreja primitiva. Muitos judeus que se convertiam à fé cristã, né, ao cristianismo, queriam trazer coisas do Antigo Testamento por meio da igreja. E isso gerou sérios problemas mesmo, ok? Gerou tanto problema que teve que fazer um concílio às pressas para resolver essa questão. Senão, ia dar pano para manga, tá? Continuando. 3. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão. Mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico, externo, e realizado por mãos
humanas. Olha aí. Efésios capítulo 2, versículo 11, parte B do versículo. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, isto é, de uma cirurgia realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração. Olha aí, esta é a verdadeira circuncisão, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, versículo 29, ele diz isso. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6, versículo 15. Ok? Este é o sinal de pertencer a Deus e a Cristo. Ok? Diante de Deus não tem nem circuncisão nem incircuncisão. O que vale para Deus é você ser uma nova criatura. É você ter nascido de novo pelo regenerar do Espírito Santo na sua alma e no seu espírito. Ok? Se você já nasceu de novo, se você já ressuscitou com Cristo, você pertence a Ele. Você é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que a verdadeira circuncisão é o quê? É o nascer de novo, é ser uma nova criatura, é o ressuscitar com Cristo. Um ponto interessante aqui que eu faço questão de grifar para os irmãos e de pontuar de forma mais minuciosa é essa parte aqui que Paulo fala sobre a questão da circuncisão que era realizada dentre os judeus, né? Que era uma circuncisão apenas dentro do âmbito físico e que era realizado por mãos humanas, ok? E que tudo indica que os louvores, isto é, as honras, os méritos, eram dados aos que realizavam estes atos cirúrgicos, ok? Já na nova aliança, né, a que Paulo traz, ela é diferente, ela já muda, entendeu? Outrora era realizada pelo homem. Tudo indica que os méritos e o louvor, né, era dado a eles. A eles quem? Aos que realizavam estes atos cirúrgicos nas criancinhas, né, recém-nascidas, que eram apresentadas no 8º dia. Aí Paulo vai dizer o seguinte, que isso na nova aliança, isso muda. Hoje o louvor não provém mais dos homens, mas de Deus. Por quê? Porque quem realiza isto hoje não é mais os homens, mas sim o próprio Deus, através do seu Espírito, o Espírito Santo da promessa. É Ele quem realiza esse ato cirúrgico dentro de você, dentro de mim, transformando os nossos corações, nos vivificando, nos fazendo novas criaturas diante do Senhor. Ok? Esta é a verdadeira circuncisão. É a que é realizada dentro do coração. O Espírito Santo realizou dentro de você, dentro de mim, um ato cirúrgico que não é para louvor e glória dos homens, mas sim para a glória do seu santo nome. Única e exclusivamente do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o ato cirúrgico que Deus quer. É o do coração, é do interior, é o que é realizado dentro de você e que te faz uma nova criatura diante dele. Esta é a verdadeira circuncisão. Ok? Continuando aqui, quarto ponto, dentro ainda do primeiro tópico, diz assim: a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios. Gálatas capítulo 5, versículo 2 e 3. Filipenses 3, versículo 2, vai falar sobre isso, ok? E de fato gerou muitas discussões, irmão. Como eu falei, teve que ser necessário até um concílio para eles tratarem sobre esta situação. Nós vamos ver aqui logo em seguida,
né? Outra coisa que é interessante pontuarmos, que esses judaizantes nessa época aqui, que eram os causadores, né, dessas discussões, eles pegavam tanto no pé, irmãos, que eles chegaram a obrigar praticamente Timóteo a fazer isso. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas, quando ele pontua de que o seu filho na fé ali, Timóteo, foi circuncidado por esses judaizantes, por esses homens que estavam querendo tirar a sua liberdade, né, ou as suas liberdades em Cristo, né? De tanto eles pressionarem, né, o apóstolo Paulo ali e gerarem esses confrontos, essas discussões acaloradas, Paulo falou assim: Timóteo, tá bom, Timóteo, vai lá, se circuncida, porque não tem jeito, né? Até que foi criado um concílio para se tratar sobre isso, entre eles, ok? Porque naquela época, no início, no começo, era só judeus, mas com o decorrer, né, dos anos ou dos dias, com o passar do tempo, os gentios também foram se convertendo e os sinais também foram sendo apresentados entre os gentios. E aí a igreja foi, né, como é que eu posso dizer, se unificando com esses dois povos distintos, né, judeus e gentios. E aí os judeus que tinham algumas práticas legalistas queriam impor para os gentios. Mas aí Paulo, juntamente com os apóstolos daquele período, falou o quê? Opa, vamos ter que resolver isso aí. Por quê? Porque senão vai virar uma briga danada. Porque os judeus querem circuncidar os gentios, que outrora não tinham essas práticas. E outra, irmãos, cabe nós aqui ressaltar, né? Só uma ressalva. Circuncidar uma criança recém-nascida, podemos dizer assim, não era fácil porque as criancinhas choravam, sangravam. Isso, querendo ou não, era muito dolorido, né? Doía. Mas não doía, não doía tanto como se fazer no homem. Não doía tanto se fizer no homem. Porque o homem, quando ele é circuncidado, já numa idade avançada, é muito difícil para cicatrizar. Enfim, naquela época não existia essa questão de ponto. Hoje a pessoa faz uma cirurgia lá, né? Recebe os pontinhos lá e tá tudo resolvido, né? Tem anestesia e tal. Mas naquela época não tinha. Não tinha anestesia, não tinha ponto, enfim. Essas questões não existiam naquela época. Então uma pessoa ser circuncidada, né, já em fase adulta, era algo muito mais dolorido do que numa criancinha recém-nascida que era circuncidada ao 8º dia. Então foi tratado essa questão de forma muito delicada entre eles, para que eles pudessem chegar em um denominador comum, porque senão ia criar muitas discussões e a igreja seria dividida, ok? Mas continuando aqui, em Antioquia a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Atos capítulo 15, versículo 1 e 2 e versículos 5 e 6. O bom é ler todo esse capítulo, irmãos, de Atos capítulo 15. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, lembrando que eles faziam tudo sobre orientação do Espírito Santo, Atos 15, versículo 28 e 29, passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses 3, versículo 3. Então o que ficou enfatizado, né, por aqueles dias, ok? Foi que na nova aliança a circuncisão, não é mais aquele ato externo que era realizado na antiga aliança, mas sim, né, o nascer de novo, e que a verdadeira circuncisão somos nós, que morremos para o pecado e nascemos para Cristo, ok? Que é o nascer de novo, ok? E nos gloriamos em Cristo Jesus, e não
confiamos na carne. Então isso ficou certo entre eles, de que a circuncisão não deveria ser observada. Por quê? Porque isso era algo da lei, ok? Os gentios não deveriam observar estas questões, né? Timóteo, ele era judeu, mas ele tinha uma particularidade gentílica. O pai dele era gentil. Por isso que Timóteo não foi circuncidado, né, ao 8º dia. Por quê? Porque ele era, podemos dizer assim, misto, né? Ele era um pouco judeu e um pouco gentil. Por isso que ele não foi circuncidado ao 8º dia. Aí, depois de velho, né, praticamente, com 20 e tantos anos, Timóteo teve que se submeter a esse ato cirúrgico. Eu fico pensando a dor que Timóteo teve que aguentar, passar, por causa desses judaizantes que estavam tentando trazer preceitos legalistas para o meio da igreja, né? Infelizmente ainda existe muitos assim, que querem trazer coisas pesadas, coisas que nem eles mesmos suportam e podem fazer, e querem colocar no meio da igreja, querem fazer com que outros façam aquilo que eles nem mesmo conseguem fazer. Era isso que acontecia no início da igreja primitiva. Eles não conseguiam observar esse jugo pesado, essa questão legalista, e queria que os outros se submetessem, observassem. Era muita hipocrisia, né? Era muita hipocrisia. Então Paulo vai e toma a frente, né? Fala para Tiago, que era o pastor em Jerusalém, e aí Tiago convoca, né, uma assembleia solene, vamos dizer assim, uma reunião entre os apóstolos, e diz: não é correto a gente querer colocar essa questão da antiga aliança, né, para os gentios, ok? Esse negócio de circuncidar gentil aí não é bacana, né? Por quê? Porque eles não fazem parte dessas questões legalistas do Antigo Testamento. Então não tem o porquê a gente querer impor, né, sobre eles essas questões, né, que compete aos judeus, né, ao povo que foi entregue a lei, e não a eles, entendeu? E aí nós vemos ali que Tiago, ele vai dar as recomendações para os gentios, ok? Quando nós lemos lá em Atos capítulo 15, nós vemos o que é de fato que os gentios têm que observar, né? Vamos ver, Atos capítulo 15, versículo 2, diz assim, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos, né? Aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Finícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Aí, se você continuar lendo, vamos ver aqui a recomendação de Tiago, que ele dá, acho que é o versículo, deixa eu ver aqui, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui de forma mais detalhada. Acho que é o 28 e 29. Isso. 28 e 29. Quando ele diz assim, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, olha aí, além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, fareis bem se vos guardardes, né? Então observa aí que esta é as recomendações do pastor Tiago de Jerusalém para os gentios, e não a circuncisão, ok? Então eles deveriam seguir isto aqui e não a questão da circuncisão, porque gerou um conflito, gerou um debate muito acalorado naqueles dias, tá? Por intermédio dos judaizantes. Continuando,
Tópico 2 agora, né? Acho que eu terminei aqui o tópico 1. Isso. Só lendo aí a síntese do tópico 1, diz assim, ó: os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Ok? Tópico 2 agora, irmãos. Estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Efésios 2, versículo 12. De fato, os gentios estavam outrora, antes de conhecerem a graça, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa. Não tinha promessa para eles, né? Até então, porque eles não conheciam. É claro que Deus já havia falado ao vosso respeito, ok? Ao vosso respeito, bem antes da graça vir. Isso é fato. Quando nós lemos os profetas menores, maiores, nós vemos que Deus faz promessa para os gentios. Principalmente no livro de Oséias, do profeta Oséias, que é um profeta assim, que abre uma revelação especial para os gentios, né? Dando a entender que o plano de Deus, né, inseria também os gentios, o que fariam parte, né, da nova aliança, por intermédio da casa de Israel, que é a casa de Efraim, que significa, né, partindo da gramática normativa, fazendo uma análise sintática e morfológica, né, partindo do hebraico, Efraim significa multidão de povos. Olha aí. Isso é tremendo. E quando nós vamos lá para Gênesis 48, se eu não me engano, quando Jacó está para abençoar os seus filhos, ou melhor, abençoando os seus filhos ali, preste a morrer, ele já sabia que Deus o recolheria, então ele chama os seus filhos, e aí chama os dois filhos de José, né, que era o seu filho amado. E aí ele abençoa o menor acima do maior. Olha aí, ele inverte, né? Porque o certo seria o maior ser abençoado primeiro, né? Como primogênito, mas ele faz um trocadilho. Ele inverte as mãos. Ele faz assim, ó, né? E aí ele desce bênção sobre o menor ao invés do maior. Não que ele não abençoe o maior, ele abençoa o maior também, mas as maiores promessas caem sobre o menor, fazendo ele uma retrospectiva do que aconteceu também com ele, quando Deus falou que o maior serviria o menor, quando ele estava dentro do ventre de sua mãe Rebeca, né? E de fato isso aconteceu. Então ele realiza isso também na vida dos filhos de José. E aí quando ele vai abençoar Efraim, ele fala o quê? Efraim se multiplicará como peixe sobre a terra. Olha aí. E quando você vai pesquisar o significado do nome Efraim, significa multidão de povos, que na NVI, se eu não me engano, é interpretado como plenitude dos gentios. Olha aí. Então em Efraim já tem a promessa aos gentios, né, de que eles se multiplicariam como peixe. E aí o interessante é que quando Jesus ele inicia a graça no Novo Testamento, escolhendo ali os seus discípulos, que na sua maioria eram pescadores, o que é que ele diz para os discípulos? Ele diz o seguinte: vinde após mim, que eu vos fareis pescadores de homens. Olha aí, esse pescadores de homem aí é uma referência clara ao que Jacó falou lá atrás, abençoando Efraim. Então os discípulos de Cristo recolheriam, pescariam os peixes, os homens, dentre os efraimitas, ou os efraimitas, que no caso seriam os gentios. Porque quando nós vamos estudar, por exemplo, as duas casas de Israel, nós vemos que a casa de Israel, que era formada por 10 tribos, Reino do Norte, ela se espalha pelo mundo, né? Ela se espalha pelo mundo. E o que acontece? Ela se mistura com os povos.
E essa mistura era plano de Deus. Isso aconteceu em 722 a.C., depois que Senaqueribe dispersa o povo sobre as nações que ele havia dominado. E esse povo, dentre essas 10 tribos, que eram as 10 tribos da casa de Israel, Reino do Norte, se mistura e perdem, com o decorrer dos anos, a sua originalidade, se tornando o quê? Gentios. Olha aí que tremendo. Hoje o Israel que existe lá na Palestina é composto somente por 3 tribos. Sabiam disso? Três tribos. Que é Judá, Benjamim e Levi, que formam a casa de Judá, Reino do Sul. Os outros sumiram. E isso não sou eu que digo, é a Bíblia que diz, é a história que diz. Se você não está acreditando no que eu estou falando, é só você ir no Google, né? No Wikipédia, né? Wikipédia, sei lá, e pesquisar aí. Vocês vão ver o que aconteceu com essas 10 tribos, ok? Então, a promessa também dizia, né? Dizia a respeito dos gentios que seriam alcançados também pelo Senhor. Então quer dizer que tinha promessa